Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje ao 43º dia do nosso estudo, do nosso ano com a Sagrada Escritura. Com muita fé, com muita devoção, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Padre disse ontem que nós começaríamos a ler 5 capítulos, na verdade hoje nós temos ainda 4 capítulos. Livro de Números, capítulos 11, 12, 13 e 14. Ali no livro de Êxodo nós lembramos que aconteceu esta passagem, o povo estava no Egito, passou pelo deserto e chegou no Sinai. Livro de Levítico, o povo todo no Sinai. E ali no começo do livro de Números, livro que nós estamos estudando agora, o povo começa no Sinai, o povo passa pelo deserto, e ali no final do livro de Números, o povo chega em Moabe, que é uma planície ali já praticamente na Terra Prometida. Então o povo sai do Sinai, deserto, o povo sai do Egito, deserto, Sinai. Depois o povo está no Sinai, deserto novamente no meio ali também, como aconteceu em Êxodo, e depois o povo chega em Moabe. Esses 4 capítulos são capítulos muito densos, com muitas informações. Ali nós vemos, acho que praticamente 3 temas aqui muito claros. Nós podemos perceber a fidelidade de Deus, que abençoa o povo. No capítulo 16 de Êxodo, nós temos o maná. Nós temos o povo comendo carne no deserto. Agora, nesse capítulo 11 de Números, se repete. O povo recebe o maná, o povo come carne no deserto. Vocês lembram que o padre dizia que muitas coisas que aconteceu em Êxodo, que tem o quiasma, que é B com B, muita coisa que aconteceu em Êxodo vai acontecer em Números. Por quê? A Páscoa, Êxodo 12. Aqui nós temos a Páscoa, Números, capítulo 9. Lá em Êxodo nós tivemos o maná e o povo comendo carne no deserto, capítulo 16 de Êxodo. Aqui em Números, capítulo 11, nós temos o povo tendo o maná e o povo comendo carne no deserto. Então tem outras temáticas que vão aparecer aí, que vão aparecer ainda até o final deste livro de Números. Essas 2 são as primeiras delas. Então o que acontece? Primeiro tem Deus sendo fiel. Deus, ele é fiel. Depois o povo sendo infiel. E aí depois as pessoas pagam e tem as consequências com isso. As consequências da infidelidade, porque Deus é justo. Às vezes nós lemos e nós dizemos assim, mas como que Deus é duro? Como que Deus permite isso? Tantas pessoas morrendo, tanto sangue, é um contexto diferente, mas tudo isso é consequência da infidelidade do povo. Existe uma aliança, existe um compromisso que deve ser cumprido, e aí depois tem a consequência desta falta de comprometimento, o pecado com o povo, o pecado da parte do povo para com Deus. Então, esses 3 assuntos aqui eles são muito claros nesses 4 capítulos que são muito densos. Deus, ele é fiel, o povo peca e depois o povo paga pela sua infidelidade. Ali no capítulo 11 tem alguns temas, nós vamos passar rapidamente por eles. Vocês percebem aqui vai acontecer muito. E lembramos aqui novamente, o povo agora ele entra no deserto. Até aqui, o povo estava no Sinai, no pé do Monte Sinai. Aqui o povo entra no deserto. E basta o povo entrar no deserto, já no começo ali do capítulo 11, nós já vimos o povo reclamando. O povo já começa a reclamar, ele começa a murmurar, e tem um versículo, o versículo do 4 a 6, que é muito interessante. O povo começa a reclamar das cebolas, dos alhos, dos pepinos que eles tinham no Egito.
Você nos trouxe para o deserto, para nós morrermos no deserto. Lá nós tínhamos as cebolas do Egito, do faraó, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos verdura, e agora a gente veio para esse deserto para morrer nesse deserto. Moisés, uma pessoa extremamente paciente, se fosse comigo eu dizia talvez 2 palavras: vocês eram escravos. Vocês eram escravos. Você era escravo, aqui você é livre. Aqui é um tempo de transição, é um tempo de passagem. Ah, mas as cebolas do Egito. E aí Deus, ele oferece o maná. Ah, mas nós temos tanta vontade de comer carne. Temos saudades da carne. Eles não comiam carne, vocês lembram? No Egito não tinham nem palha para colocar na argamassa para fazer as construções, e reclamando do que eles tinham no Egito. E aí Deus, ele permite que durante 1 ano as pessoas se alimentam de carne. Deus fala assim: vocês querem carne? Capítulo 11, vocês vão comer carne, que saía carne até pelas narinas, pelo nariz das pessoas, tanto que eles comeram carne por 1 ano. Aqui diz 600 mil pessoas no deserto. Não vamos entrar nos méritos se era exatamente isso ou não, mesmo acreditando da palavra de Deus. Isso é para dizer que havia, de fato, muita gente. Aqui nós temos o povo pecando. Aqui nós temos Moisés intercedendo pelo povo, e ali no versículo 15 é muito interessante. Moisés, ele chega e diz assim: esse povo é muito pesado para mim, eu prefiro morrer. Esse povo é muito pesado, eu prefiro morrer. Olha, aqui está só começando a caminhada, hein? Saíram do Sinai, fizeram um recenseamento, recordaram a lei do puro e do impuro, e eles começam a caminhar. E aí Moisés, ele diz: esse povo é muito pesado para mim, eu prefiro morrer. O que Deus faz? Deus pede para se escolher 70 sábios, 70 pessoas entre o povo, para eles colaborarem com Moisés na sua missão. Ali está no versículo 16. Vocês já vão lembrar rapidinho do Evangelho. São escolhidos 70 sábios e 70 sábios e escribas. Na época de Jesus tinha os escribas. Padre, eu sempre vi falar dos escribas. De onde que vêm os escribas? Os escribas vêm do livro de Números, capítulo 11, versículo 16. Moisés estava no deserto. Até Moisés falou: eu prefiro morrer do que carregar esse povo é muito pesado, eu prefiro morrer. O povo reclamou porque ele estava morrendo, estava sofrendo. Aí Moisés falou: não, para mim eu prefiro morrer. Aí Deus falou: não pode não, Moisés, eu vou te dar assessores, ajudantes, e aí tem 70. Jesus tem tradições ali, principalmente o Evangelho de São Lucas, que diz que ele tinha 72 discípulos. Era o grupo de sábios aqui, com Moisés e Arão, eles formaram 72, o mesmo número que Jesus tinha de discípulos, segundo São Lucas. E aí as 12 tribos são 12 apóstolos. E aí Deus, ele pede que se formem 70, que recebam o mesmo espírito de Moisés. Esses 70 são anciãos e escribas. Na época de Jesus também tinha os escribas, que foram aqueles que queriam perseguir Jesus. Então, esses 70 receberam o mesmo espírito que Moisés tinha. E aí o povo comeu carne até ficar saciado. E aqui aparece também já como que a gente vê que as pessoas têm tendências humanas que às vezes até os mais santos cometem falhas. Josué, com ciúmes desses 70. Ele seria aquele que iria substituir depois Moisés. E aí depois nós vamos para o capítulo 12. Capítulo 11, o problema era com o povo em geral. Capítulo 12, o problema piora ou melhora? O problema piora. Aqui, Moisés, ele não é criticado pelo povo, ele é criticado pela sua família. Ele é criticado pelo seu irmão, Arão, ele é criticado pela sua irmã, Maria, ou algumas tradições diz Miriam. Começam a reclamar. Esse Moisés, esse nosso irmão, vamos colocar outro no lugar dele. Vamos pedir que outro substitua. Ele não tem capacidade de conduzir o povo. Olha, os 2 irmãos de Moisés que estavam no meio do povo se viraram contra Moisés e queriam colocar o povo entre eles. Não sei por que só ela, mas aí Miriam, ela foi castigada com lepra. A palavra não sei se é castigada ou não, mas depois ela teve lepra. Entra no deserto, começam os problemas. Ah, não tem comida, não tem bebida. Então tem maná, tem a carne. E aí depois no capítulo 12 o problema fica um pouco mais sério. Por que fica um pouco mais sério?
porque aqui não é mais o povo reclamando, são dois irmãos de Moisés. Um é Miriam, ou Maria, e depois o outro é Arão. Padre, por que Maria ou Miriam? Porque depende da tradução. Eu coloco o nome de Maria. Claro, não é a mãe de Jesus, aqui nós estamos 1400 anos antes do Evangelho. Depois, no capítulo 13, um capítulo muito importante, muito interessante. Veja, aqui está muito perto da Terra Santa. Muito perto da Terra Santa. O 13 e o 14, tenho várias anotações, o padre já mostrou, eu vou mostrar novamente. Olha, um dia, aqui é o dia de hoje. Um dia, olha o tanto de anotação que o padre tem. Isso daqui é um dia, isso aqui é o dia de hoje. Isso aqui é o dia de amanhã. Tanto de anotação que tal. É muita coisa. Então, eu vou deixar aqui quietinho a minha anotação. Eu vou olhar nos olhos de vocês e vou falar sobre o capítulo 13 e 14. Tem muitas anotações, muitos detalhes, e eu quero falar sobre essas anotações olhando nos olhos de vocês. E mesmo que essas anotações elas não sejam tão precisas, que elas não sejam tão exatas naquilo que eu vou falar, que aquilo que o padre vai falar não seja exatamente o que está aqui, eu quero dizer com as minhas palavras. Veja, capítulo 13, Deus disse assim, a terra estava muito próxima. Então Deus diz assim, agora vocês vão escolher um de cada tribo, 12, vão ser espiões que vão para Caná, entram na terra, vejam como é a terra, voltem para cá, para onde vocês estão, e depois motivem o povo, porque motivando o povo, eles vão se sentir mais fortes, vão se preparar para a guerra, chegam e entram na terra prometida. Viu? Capítulo 11, o povo reclama, e aí eles ganham maná e ganham carne. Capítulo 12, o irmão e a irmã, Maria e Arão, reclamam, e aí depois ela é castigada. Capítulo 13, Números, Deus diz, 12, um de cada tribo, entra em Caná, vê como que é ali, depois volta e diz para o povo e eles vão se animar. E aí foram os 12. Foram lá, viram, voltaram. O que aconteceu? Reclamando. Eles são muito gigantes. A terra deles engole as pessoas. Eles são extremamente fortes e muito superiores a nós. Nós vamos todos morrer lá. Então a situação ficou pior do que antes. Deus pediu para 12 irem, ver, encorajar, voltar e animar o povo. Eles voltaram e começaram a blasfemar e colocar dificuldade. Eles falaram assim, não, nós nunca vamos vencer esse povo. Veja, tem detalhes aqui que num versículo, por exemplo, o versículo 31 diz assim, não podemos marchar contra esse povo mais forte do que nós, e difamaram a terra. Essa terra, que é santa, que Deus fala que corre leite e mel, essa terra, ela devora os seus habitantes. Imagina, terra que devora habitantes, daqui é alucinação. Não, eles são muito maiores e mais fortes do que nós. Essa terra devora habitantes. As pessoas iam querer ir. Olha aqui algumas características desse povo, pelo menos 3 dessa. Medo, covardia, preguiça. E aí chega no capítulo 14. No capítulo 14, ali já fica muito claro, e depois o povo precisa passar 40 anos na terra. Em 30 dias, saindo do Egito, na verdade 3 meses, 90 dias. Em 3 meses, 90 dias, eles conseguiram entrar na Terra Santa. Mas eles não entraram. Por quê? Por que eles não entraram? Porque faltou fé. Por que eles não entraram? Porque eles precisavam ter um período para se converter, para mudar o coração, para voltar a fazer a experiência de Deus. E aí o povo começa a vagar no deserto. A partir do capítulo 14, o povo começa a vagar no deserto. Por quê? Porque eles, e aqui tem dados aqui que também são muito específicos, o povo, por falta de fé, não colocou mais a Arca da Aliança à frente quando eles iriam realizar os combates. Eles queriam voltar para o Egito, e aí é como se Deus dissesse assim, vocês querem voltar para o Egito? Vocês querem voltar para o Egito? Então voltem para o Egito, não vão entrar na Terra Santa. E eles não entraram. Quem entrou foi a geração seguinte. Então eles ficam no deserto para serem educados até eles morrerem, para se formar uma nova geração e essa nova geração entrar no deserto. A partir desse momento, do capítulo 14, o povo começa a vaguear, começa a andar de um lado para o outro na Terra Santa
até lá no final do livro o povo começar a morrer. E depois acontece também que Moisés, ele morre, ele perde a sua vida e é só a geração seguinte que consegue entrar na Terra Santa. Veja 4 capítulos. Primeiro, o povo reclama, Deus é fiel. Depois, os irmãos dele reclamam. Depois, os 12 espiões, aqueles que foram para ver, se animar e depois motivar o povo, começam a reclamar. E aí vem a consequência disso. Vocês não querem voltar para o Egito? Então vocês vão ver. E aí esse povo não entra na Terra Santa. Irmão, irmã, essa é a palavra de Deus, essa é a Sagrada Escritura, que parece uma novela, parece uma série, parece um filme, e que bom que é um texto sagrado. Teve uma pessoa esses dias me procurou e disse assim: padre, antigamente eu jantava e depois ia assistir telejornal, ia assistir novela, ia assistir coisas na TV, agora eu já janto, padre, já tranco no meu quarto e vou ler a Bíblia. Minha família acha que eu estou ficando evangélica, que eu estou virando protestante, ou que eu estou ficando fanática. Mas é que é muito bom, padre, é muito atrativo. Padre, eu estou me sentindo muito encantada com a leitura da Bíblia. Então aproveite ali nos comentários de hoje e coloque a sua experiência. O que a sua família está achando disso? O que as pessoas mais próximas estão achando disso? Já perceberam que você está diferente, que está lendo muito a Bíblia? Você está levando a Bíblia de um lugar para o outro? Precisa levar de vez em quando para uma viagem? Conta uma história engraçada, uma história curiosa, uma história diferente que já aconteceu nestes 1 mês e meio que nós estamos lendo. Então, partilhe um pouco, conte a sua história. Se você quiser também, coloque ali o seu nome, coloque a cidade, talvez o país que você está. Nós somos mais de 20 países que estão rezando e acompanhando esse estudo bíblico. Então, coloque ali se você teve alguma experiência engraçada, interessante ou tocante, santa, se as pessoas já estão percebendo que você está lendo a Bíblia esse ano, como que é a reação delas. E diz também de onde que você está nos acompanhando. Nesses 4 capítulos, Deus é fiel, o povo é infiel, o povo em geral, até da família. O povo é infiel e depois tem as consequências desta infidelidade. Padre, por que Deus era tão firme? Para educar esse povo. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e vamos adiante, vamos adiante. Segure na mão de Deus, Padre, segura na sua mão. E vamos juntos, vale muito a pena. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.